Ele foi levado por uma luz que parou o tempo no Chile. Olá, pessoal! Na madrugada gelada de 25 de abril do ano de 1977, um silêncio sobrenatural pairava sobre a vasta solidão do Planalto chileno, mais precisamente em Pampa Luscuma, nos arredores de Putre. Era por volta das 4 horas da manhã, quando 7 homens do exército chileno, liderados pelo então cabo Armando Valdez, montavam vigília junto a uma pequena fogueira acesa entre pedras e lama. A escuridão era profunda, quebrada apenas pelo som discreto do fogo e a respiração compassada dos soldados, todos tentando manter-se acordados após horas de patrulha. 2 homens haviam se afastado para vigiar o perímetro, enquanto o restante se aquecia ao redor do fogo em conversas baixas, tentando afastar o torpor da madrugada. Subitamente, um dos sentinelas, o soldado Rosales, retornou com urgência. Havia avistado 2 luzes se aproximando do local onde estavam acampados. Uma delas, em especial, iluminava a área com uma intensidade inquietante, acompanhada de uma névoa densa que parecia mover-se com vontade própria. O aviso trouxe um silêncio instantâneo ao grupo, e o cabo Valdez rapidamente ordenou que cobrissem o fogo com cobertores. O objetivo era simples: não chamar atenção. Mas já era tarde. A luz continuava a se aproximar, ganhando contornos cada vez mais nítidos e estranhos. Quando finalmente aquela luminosidade se revelou por completo, os soldados puderam ver o que pareciam ser as formas de um enorme objeto. Ele não fazia qualquer som, mas sua presença era opressora, com uma coloração avermelhada em suas extremidades e um brilho violeta que parecia alterar a percepção de tudo ao redor. Nenhum som de vento, animais ou até mesmo da fogueira podia ser escutado. Era como se o tempo tivesse se suspendido. Aqueles homens, treinados para o combate, se viram totalmente impotentes diante do que viam. O silêncio da paisagem contrastava com a inquietação interna que crescia em cada um deles. O cabo Valdez, conhecido por sua fé e devoção religiosa, rompeu o silêncio ao se levantar e começar a orar em voz baixa. Em meio à tensão, gritou para que aquilo se identificasse, em uma tentativa de imposição diante do medo. Sem obter resposta, ele se afastou alguns metros dos seus homens e caminhou com firmeza em direção à fonte daquela luz. Foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Diante dos olhos atônitos de seus soldados, o cabo simplesmente desapareceu. Como se tivesse sido apagado da realidade, deixou de estar ali sem qualquer aviso ou transição. O desespero se instaurou. Os 6 soldados correram pela região, vasculhando o terreno irregular em busca de qualquer sinal do seu comandante. Chamavam seu nome em vão, enquanto aquela névoa púrpura permanecia imóvel, quase desafiadora. 15 minutos se passaram em um estado de pânico contido até que uma voz distante os alcançou. Era ele. O som vinha de algum ponto próximo, mas sua origem era incerta. Quando finalmente o localizaram, o viram surgir do nada, caindo como se fosse jogado de cima. O corpo inerte como um boneco de pano. O cabo estava vivo, embora em estado de choque. Seus olhos estavam arregalados, como se ainda estivessem presos ao que haviam visto. Sua voz era diferente, mais grave, mais arrastada. Dizia palavras desconexas, mas uma frase específica ficou gravada na mente de todos. Vocês não sabem quem somos, nem de onde viemos, mas retornaremos em breve. O tom não era o dele, e sim algo que parecia falar por ele. Logo em seguida, perdeu a consciência e caiu ao chão. Os homens tentaram reanimá-lo com os poucos recursos disponíveis. A estranha luz ainda pairava no ar, como se observasse o que acontecia. Durante as 2 horas seguintes, os soldados permaneceram imóveis, em estado de alerta e temor. Aquela luz finalmente começou a se afastar, dissolvendo-se na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Quando o cabo recuperou os sentidos, não conseguia se lembrar do que havia acontecido. Para ele, havia apenas se afastado dos soldados e nada mais. O espanto tomou conta de todos ao perceberem outro detalhe. Seu rosto,
que horas antes estava limpo, agora exibia uma barba espessa, como se vários dias tivessem passado. Nenhum dos homens conseguia entender aquilo. Além disso, o relógio de pulso do cabo estava congelado no horário de 4:30 da manhã, e o calendário digital apontava para uma data 5 dias à frente. Aquilo contradizia o tempo linear vivido pelos outros. Ao conferir o horário real, todos perceberam que já passava das 7 da manhã. Como era possível? A realidade parecia ter se dobrado sobre si mesma naquele intervalo inexplicável. A noção de tempo e espaço fora rompida. Nada fazia sentido. O silêncio ainda pairava entre eles, não mais como antes, mas agora como uma memória desconcertante. O grupo permaneceu em silêncio por longos minutos. Os soldados evitavam olhar diretamente uns para os outros, como se reconhecer no olhar do outro a confirmação do que haviam presenciado fosse ainda mais aterrador. O cabo Valdez, ainda atordoado, manteve a postura de liderança. Ordenou que todos se preparassem para deixar o local, mesmo estando fisicamente e psicologicamente abalado. Suas palavras eram curtas e espaçadas, como se a mente ainda estivesse tentando compreender o que o corpo havia vivido. Não havia mais fogueira, apenas o cheiro de terra úmida e medo. Durante o trajeto de volta, ninguém ousou comentar o que havia acontecido. Cada um carregava seu próprio terror, envolto em silêncio. A região, conhecida por suas paisagens inóspitas e noites estreladas, havia se tornado o cenário de um acontecimento que fugia completamente da realidade conhecida. No caminho, o cabo observava o horizonte com olhos vazios, como se procurasse algo que talvez ainda estivesse por perto. O peso daquela experiência começava a se fazer sentir com mais intensidade a cada passo dado rumo ao posto mais próximo. Alguns dias depois, o caso começaria a se espalhar. Primeiro entre os militares locais, depois entre civis e, finalmente, entre pesquisadores do fenômeno. O impacto foi tão grande que rapidamente chamou a atenção da imprensa e de ufólogos de toda a América Latina. O relato coletivo dos soldados, a presença da luz, a perda de tempo e a frase dita pelo cabo compunham um conjunto de elementos perturbadores demais para serem ignorados. Algo havia acontecido ali. Algo que desafiava qualquer explicação lógica. Mas mesmo diante de tudo, ainda havia uma peça que faltava para completar o quadro. Apesar do silêncio imposto posteriormente pelos superiores, algumas entrevistas ainda foram concedidas nos primeiros dias. Nelas, o cabo demonstrava interesse em passar por uma sessão de hipnose regressiva, na tentativa de resgatar suas memórias daqueles 15 minutos de apagão. Para ele, a curiosidade se misturava ao dever de entender o que havia vivido. A possibilidade de ter sido levado por algo ou alguém era considerada com cautela, mas nunca descartada. Era um homem de fé, mas também de lógica. E agora, pela primeira vez, ambas pareciam se chocar dentro dele. Quando finalmente aceitou se submeter à regressão, os resultados foram tão surpreendentes quanto aterradores. Durante a sessão, descreveu em detalhes o interior de uma sala metálica, onde tudo parecia silencioso, limpo e organizado. A presença de seres com capacetes brancos era constante. Ele não sabia quem eram, mas sentia que estavam em posição de comando. Falavam sem mover os lábios e o observavam com olhos fixos. Essa experiência, por mais nebulosa que fosse, parecia gravada em algum lugar profundo da sua mente. Era como se a verdade lutasse para vir à tona, mesmo após o retorno. Relatos complementares indicavam que naquela região a presença de objetos voadores não identificados era comum. Pastores, viajantes e até outros militares já haviam testemunhado luzes misteriosas cortando o céu noturno. Não era algo novo, mas sim recorrente. Muitos se acostumaram com essas aparições, tratando-as como parte da paisagem. Contudo, o que aconteceu com o cabo Valdez ultrapassava todas as ocorrências anteriores. Foi a primeira vez que alguém havia desaparecido, retornado e apresentado sinais físicos e psicológicos de uma experiência potencialmente extraterrestre.
Para os soldados que o acompanharam naquela missão, tudo o que aconteceu naquela madrugada permaneceu intacto em suas memórias. Anos depois, ainda afirmavam, sem hesitação, que tudo aquilo havia sido real. Não se tratava de alucinação coletiva, tampouco de engano. Eles tinham visto com os próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos e sentido com seus próprios corpos. Era impossível esquecer. E por mais que tentassem seguir suas rotinas militares, aquele episódio passou a acompanhar cada um deles como uma sombra silenciosa. É informado também que a presença de objetos voadores não identificados naquela região não era uma novidade para o Cabo Valdez nem para os habitantes locais. As montanhas silenciosas e os céus límpidos do norte chileno serviam de palco constante para aparições que ninguém conseguia explicar. Pastores de lhamas, patrulheiros e caminhoneiros relatavam frequentemente movimentos luminosos nas alturas, mudando de direção com uma precisão impossível para qualquer tecnologia humana conhecida. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi diferente. Muito diferente. Apesar da insistência de alguns setores oficiais em descredibilizar o caso, as marcas daquele acontecimento permaneceram não apenas na memória dos envolvidos, mas também nos documentos e registros coletados nas semanas seguintes. A patrulha inteira foi submetida a interrogatórios discretos, com a presença de superiores do Exército e até observadores não identificados. Cada testemunho coincidia nos pontos principais: o desaparecimento do Cabo Valdez, a presença de uma luz intensa, a neblina incomum, o tempo distorcido e a mudança física observada no rosto do militar. Mesmo sob pressão, nenhum dos soldados alterou seu relato. Foi nesse contexto que o então presidente chileno, Augusto Pinochet, tomou conhecimento do ocorrido. Segundo fontes não oficiais, ele teria solicitado pessoalmente que o caso fosse encerrado e o silêncio fosse imposto. O risco de alarde público era grande, e a imagem do exército poderia ser comprometida. Como medida imediata, todos os envolvidos foram proibidos de conceder novas entrevistas e o Cabo Valdez transferido de função em pouco tempo. A história, que ganhava repercussão na mídia internacional, foi rapidamente abafada dentro do Chile, caindo em um limbo de especulações e teorias. Anos se passaram e o caso permaneceu como um dos mais emblemáticos da ufologia latino-americana. Ufólogos e pesquisadores do mundo inteiro continuaram a estudar o episódio, cruzando relatos e avaliando as gravações antigas das poucas entrevistas que Valdez deu antes do silêncio oficial. Ele descrevia o ambiente interno da nave como limpo, metálico, iluminado sem fontes visíveis. Os seres que o cercavam usavam capacetes brancos e comunicavam-se por pensamentos. Em alguns momentos, ele sentia uma profunda paz, mas em outros era tomado por um medo inexplicável, como se soubesse que não deveria estar ali. O que mais intrigava os especialistas era a alteração física sofrida pelo cabo. A barba crescida, os sinais de cansaço e o relógio parado com data adiantada indicavam que ele havia vivido algo fora do tempo convencional. Essa desconexão temporal, chamada por alguns de efeito de tempo perdido, já havia sido relatada em outros casos ufológicos ao redor do mundo, mas raramente com tantos testemunhos diretos e uma documentação tão robusta. Era como se o cabo tivesse sido retirado da linha temporal comum e reinserido com vestígios desse deslocamento ainda visíveis. Mas o que talvez mais dividiu opiniões ao longo das décadas foi a mudança de postura do próprio Valdez. No ano de 2013, já aposentado e convertido em pastor evangélico, ele declarou publicamente que nada daquilo havia acontecido. Segundo suas palavras, tudo não passou de um mal-entendido. Ninguém desapareceu, ninguém viu seres ou naves. A única coisa real teria sido uma luz estranha que os assustou durante a madrugada. Para muitos, essa mudança foi resultado de pressão externa, conveniência religiosa ou até mesmo uma tentativa de proteger sua família e imagem pública. No entanto, os demais soldados que estavam com ele naquela noite nunca mudaram suas versões. Mesmo décadas depois, mantiveram-se firmes em seus relatos originais.
A experiência para eles foi real e inegável. Alguns chegaram a relatar problemas emocionais e psicológicos recorrentes após o episódio, como pesadelos, ansiedade e uma constante sensação de estarem sendo observados. Outros simplesmente se afastaram do serviço militar, incapazes de continuar suas funções após algo tão inexplicável. A divergência entre o que dizia Valdez e o que afirmavam seus colegas reacendeu o interesse pelo caso. Para os estudiosos do fenômeno, a retratação de Valdez não eliminava o impacto de seu relato original. Muito pelo contrário, tornava o caso ainda mais complexo e digno de investigação. Era impossível ignorar as primeiras entrevistas, os exames médicos, os dados do relógio e as análises do comportamento do grupo. Era como se ele estivesse tentando apagar algo que havia sido gravado não apenas em sua mente, mas também na história de um país inteiro. O Chile, com sua longa tradição de observações anômalas nos céus andinos, havia registrado ali o que muitos consideram um encontro autêntico. A região de Putre, onde tudo aconteceu, continua até hoje sendo ponto de observação frequente para fenômenos aéreos não identificados. A topografia isolada, a altitude elevada e a baixa interferência luminosa fazem do local um verdadeiro observatório natural. Moradores da região ainda relatam luzes silenciosas cruzando o céu noturno e alguns até afirmam ter visto objetos descendo lentamente até desaparecer entre os vales. Mesmo sem explicações oficiais, a memória do episódio com o Cabo Valdez segue viva, como uma lembrança incômoda de que há muito mais sobre nossa realidade do que conseguimos compreender. Hoje, o caso do Cabo Armando Valdez é citado em livros, documentários e congressos de ufologia ao redor do mundo. Mesmo diante das tentativas de desacreditar o ocorrido, ele permanece como um dos relatos mais completos, consistentes e assustadores de contato com o desconhecido em território sul-americano. Um evento que mistura fé, medo, ciência e o mistério absoluto do universo. O que aconteceu naquela madrugada continua sem resposta, mas deixou perguntas que ainda ecoam entre estudiosos e curiosos. Quem eram eles? De onde vieram? E por que escolheram justamente aquele lugar para se manifestar? E talvez o que mais assuste nessa história não seja a experiência em si, mas a frase dita por Valdez logo após retornar do desaparecimento. Uma frase que parecia não vir de sua consciência, mas de outra fonte, algo além da compreensão humana. Vocês não sabem quem somos, nem de onde viemos, mas retornaremos em breve. Palavras que, décadas depois, ainda causam arrepios. Porque se forem verdadeiras, a história do Cabo Valdez pode não ter sido um ponto final, mas apenas o prelúdio de algo muito maior. Algo que, em algum momento, pode voltar a acontecer. Em Putre, no Chile ou em qualquer outro lugar do planeta.